Bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos ao programa Palavra de Vida, mais um dia iniciando. E se você está vendo esse programa é porque Deus quer falar grandemente ao seu coração. Que Ele possa te encher da presença dEle, que você saia desse programa totalmente transformado e restaurado. Meu nome é Letícia Borges, faço parte da Igreja Evangélica Monte Sião e vamos juntos a mais uma palavra reveladora do nosso apóstolo Anselmo Valadão. Olá, graça e paz. Que o eterno Deus seja contigo, que te abençoe esse dia poderosamente. A gente sempre precisa de saber o que fazer durante todo o dia, não é verdade? Às vezes a gente não sabe o que fazer e às vezes faz o que já está dito sem nenhum planejamento ou sem critérios. Às vezes a gente já sai para trabalhar porque o trabalho da gente mesmo já exige já aquela rotina. Mas é só rotina, né? Estamos num mecanicismo ou estamos num piloto automático. É como se você fosse programado para apertar o parafuso, você aperta o parafuso. E se sair daquilo é um incômodo, né? Mas eu quero falar na verdade, de uma forma mais ampla, sobre o que um homem que esteve entre nós, que é Salomão, o rei Salomão, um dos homens tidos pela Bíblia mais sábio. O rei Salomão, ele traz conselhos, e quando a gente lê os seus ensinos, Provérbios, Eclesiastes, e assim, a gente pode olhar o quanto ele traz esse ensino e experiência da sua vida, ou uma vivência dele passando para os seus filhos. É como se ele estivesse ensinando filhos, ou estivesse ensinando os filhos. Quando a gente olha para Salomão, então a gente vê que ele pelo menos tem algumas diretrizes. Ele tenta dizer sempre para os seus filhos: teme a Deus, né? Que é o temor, é fonte de sabedoria. Temer a Deus, ou acreditar, ter fé em Deus, trazer em Deus, buscar em Deus. Isso é uma das orientações desse sábio. Não ignorar a Deus, não tentar às vezes da força do seu braço. Eu já disse aqui para vocês que muitas vezes eu já me encontrei em algumas dificuldades em que realmente a única saída, a única solução foi dobrar os joelhos e buscar em Deus. E a solução veio, né, para coisas grandes e coisas pequenas, coisas impressionantes que a gente vê que acontece. Então, é temer a Deus. Temer não é ter medo de Deus, é ter respeito, né? É ter cuidado. Muitas vezes a gente pensa que temer está muito ligado a medo. Medo não, medo não impede, ou medo impede você de aproximar. Mas o temor, você aproxima de Deus com todo cuidado, com carinho, né? Então você não vai sendo esparolado de qualquer jeito. É temer a Deus. E ele chama a gente para ser diligente. O que é ser diligente? É ser um planejador. Você não ser esse que improvisa, ou o tempo todo improvisando, ou fazendo algo em automático, vivendo só uma forma como que se alguma coisa te impulsionasse a fazer aquilo e por ver aquilo, mas não há uma programação, não há um planejamento. Você não organizou o seu dia, você não organizou a tua semana, você não organiza teu ano. Então você não é diligente, ou é diligente, né? E outras questões também é ele falar sobre o quanto uma coisa tão difícil a gente controlar a nossa fala, controlar a nossa boca. Às vezes a gente pensa e fala. Isso não é sábio. Isso pode trazer vários aborrecimentos, isso pode trazer afastamento de pessoas ou te deixar em situações um pouco delicadas e mais difíceis, né? Então aqui o que está em Provérbios 14, 27, ele diz assim: o temor do Senhor é a fonte da vida. Falou, o temor do Senhor é fonte de sabedoria. Então ele está trazendo isso, temor a Deus. Então isso é fonte de vida, para evitar os laços da morte.
né? Provérbios 14, 27. Isso é um temor, isso é um princípio, isso é uma fonte, é um conselho de alguém experiente, de um homem sábio, de gente que não é tola, né? Então ele está aqui dizendo para você hoje, tenha temor de Deus. Temor de Deus é fonte de vida. É você, inclusive, quando você tem temor de Deus, você não vai cair em pecado. Quem anda em pecado é porque às vezes não acredita que Deus também vai ou retirar, ou você vai ficar fora da presença de Deus. Não vou falar que Deus vai te castigar, Deus não castiga ninguém, no sentido que eu possa assim, tentar explicar aqui para você com poucas palavras. Seria assim, você está aqui, vamos pensar, você está debaixo, né, do guarda-chuva e você sai daqui. Vem a chuva e você não vai molhar? Vai, porque você saiu debaixo da cobertura. Então, quando você peca, você sai da presença de Deus. E saindo da presença de Deus, o castigo não é Ele que te deu, é você que saiu da presença de Deus. Quando o homem saiu do Éden, ele parou de ter os benefícios do Éden, porque ele não estava no Éden, ele estava fora do Éden. Então, eles que saem. O pecado te afasta de Deus, é isso que diz a palavra. Então, quando a gente fala de temor, esse temor a Deus é eu ter cuidado para não magoar, para não machucar, para eu não ferir. Eu tenho temor, às vezes, de ferir a minha esposa, os meus filhos, né? De ferir os meus discípulos, as ovelhas. Eu tenho um cuidado disso. Então, é um cuidado com Deus, para que você não vai se afastar, inclusive, da presença dele, porque o pecado te afasta dele. Então, de repente, você foi castigado. Deus não castigou você que foi para o castigo. Entendendo? Você que pulou no buraco, você que pôs a mão no fogo. Então isso não é Deus que criou o fogo e pegou sua mão e colocou no fogo, empurrou você. Mas não é assim. É você que vai para esses destinos, para esses caminhos. Então, o que Salomão está dizendo? O temor do Senhor é a fonte de vida. Entende? Então isso é o que o Senhor está dizendo. E também o que está falando em Provérbios, no capítulo 21, 5, ele diz assim, os planos do diligente, que são os que planejam, que se organiza, gente organizada, gente que tem critério, né? Então, aqui, Provérbios 21, 5 diz, os planos do diligente tendem à abundância. Eu não vou entrar num caminho no qual eu planejei e sei que ele vai dar errado. Eu planejei minha viagem, organizei minha viagem. Eu planejei, eu enchi o tanque, calibrei os pneus, eu sei onde vou parar, eu sei que aquele lugar que eu vou parar, ele tem condições de atender, o abastecimento mais em conta, barato, a comida é gostosa, é boa, barata, ou sei lá. Então, enfim, você planeja a viagem, você passa a ter ganho e lucro. O seu tempo, agora você vai parando em todo outro lugar, você não, eu esqueci de abastecer o carro, vamos parar aqui. Aí você, aquela hora, você não está com vontade de comer. Então aí daqui a pouco você para com vontade de comer. Aí não abastece o carro. Você se desorganiza na sua viagem. Você leva mais tempo e gasta mais dinheiro. Então o que ele está falando aqui? O plano do diligente tende à abundância. Mas ele diz aqui, mas a pressa excessiva, a pobreza. Então aquele que não planeja, que não cuida, que não organiza, esse vai ter perdas, prejuízos. Se você não tem um projeto, você vai construir um prédio e não tem um projeto, você vai levar mais tempo, a construção vai ser precária, vai ficar ruim, mal feita, você vai perder com isso. Então, às vezes você, um projeto custa caro, o projeto não custa caro, o projeto é barato. Então, o que você custa caro é a desorganização. Tudo que é desorganizado vai ter um custo, e um custo alto, e você vai ter perdas. Então, o que vai acontecer aqui? O que o Salomão está dizendo? Que você precisa de temer ao Senhor e ser diligente. Uma outra coisa que ele também fala, controla a tua língua, controla a tua boca, controla a tua fala, porque quem fala aquilo que pensa é tido como tolo, mas aquele que guarda a tua boca é tido como sábio. É sábio que sabe guardar a tua palavra, guardar a sua boca, saber falar na hora certa. E como falar?
trazer palavras doces, palavras que edificam, palavras que mostram caminhos, não palavras que fecham caminhos, palavras que geram trevas, mas palavras que geram luz. A palavra de Deus, quando ele diz, haja luz. Então, quando você for falar alguma coisa, que você pense que a sua palavra vai trazer luz ou a sua palavra vai trazer trevas. Então, isso é uma orientação do sábio para nós. Que o Senhor Deus esteja hoje te concedendo essa sabedoria, que o poder dele te alcance e que você possa ser sábio nesses dias, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida. Meu Deus e Pai, que o teu poder e graça, Senhor, seja com os teus filhos, com sabedoria, que tu possas orientá-los, ensiná-los, como a tua palavra traz a nós, ó Deus, que este homem que teve experiências, que teve vivência e que caiu em alguns erros, mas que ele pôde trazer, ó Deus, o seu testemunho e que nós hoje podemos ler e ouvir, mas que os teus filhos, ó Deus, possam ser tomados por um espírito de sabedoria e que eles sejam, Senhor, edificados no teu espírito, que o Senhor, ó Deus, seja com eles, em teu nome, em nome do teu Filho e teu Santo Espírito, Pai. Amém. Amém. Que Deus abençoe. E você pode, inclusive, contribuir conosco e nos ajudar a levar essa mensagem transformadora adiante. Nesse Pix que está aqui, ou através desse QR Code, você pode encaminhar para nós a sua oferta e nos ajudar a abençoar ainda mais vidas. Deus te abençoe e nos encontramos no nosso próximo programa às 6h15 da manhã. Até lá!